Te convido a receber mais uma porção do ensinamento e da instrução da palavra de Deus. Vamos aprender mais do Senhor? Eu te convido agora para a gente meditar na palavra de Deus. A gente só aprende de Deus assim, buscando conhecer e prosseguindo em conhecer o Senhor pela sua palavra, para que a gente possa estar cada vez mais, não é, se revestindo do Senhor e do seu poder, para não ser levado, desviado, cair da graça, para que se mantenhamos fiéis e firmes no Senhor, se alimentando da palavra dele, do conhecimento, do ensinamento, do esclarecimento, que é o que nos fortalece, nos edifica e nos firma para vencer os combates da fé. E agora eu quero convidar vocês para receber mais uma porção do esclarecimento, do ensinamento, da verdade do Evangelho de Cristo. Marcos capítulo 8, no versículo 34, Jesus vai dizer assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe, Jesus vai dizer agora, deixa eu tirar aqui o não perturbe, deixa eu colocar aqui o não perturbe, para a gente não ter problemas de ligação novamente. Espera aí, não consegui ainda. Deixa eu colocar aqui, tá? Deixa eu colocar aqui o não perturbe. Cadê ele? Agora. Tá? Então vem cá comigo. Vamos aqui aprender a palavra de Deus. Vamos ler novamente o texto que Jesus fala, o qual eu estava lendo que teve a interferência da ligação. Espero em Deus que dê tempo para não ter outra interferência, para eu explicar a você esse assunto. Bem, Jesus vai no capítulo 8 de Marcos, no versículo 34, ele vai dizer assim, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quero convidar vocês a analisar, examinar a palavra de Cristo, o que ele ensinou, o que ele orientou e a direção dele. A gente aprende. Ô, Daniel. Então, nesse momento, eu quero convidar vocês a observar isso aqui, gente. 3 coisas importantes dentro desse texto que Jesus fala. Marcos 8, 34. Todo o texto, o contexto, é ótimo para nosso aprendizado, para nossa edificação. Mas eu quero chamar você agora para a gente analisar um pouco esse texto, 3 coisas importantes que muitos precisam entender e conhecer. Bem, Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus chama a multidão. Dentro da multidão estão os seus discípulos. Aprenda uma coisa aqui. Nem todos da multidão é discípulo de Cristo, tá? Nem todos. Nós estamos vivendo dentro de uma multidão de pessoas que diz que é de Deus, que está em Deus. Mas discípulo de Cristo não é a multidão. Isso é outro assunto que você precisa conhecer.
Então um texto vai dizer que Jesus chama a multidão junto com os seus discípulos e agora vai dar uma instrução. Ele vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, ele não diz, você tem que vir. Você é predestinado a vir. Deus determinou você vir. Jesus vai dizer, se alguém quiser, rapaz, como é bom a gente ter o esclarecimento da palavra. Ser informado verdadeiramente com o que a palavra verdadeiramente nos informa. Para a gente estar firmado em Deus na fé. O que tem de gente aí ensinando anátema, heresia, maldição, que tem levado o povo a cair da graça. O que tem de gente aí formando doutrina, dizendo que é de Deus, visão, revelação. Nenhum compromisso com Deus. Não tem a direção do Espírito Santo. Por que o Senhor está dizendo isso, irmão Hélio? O Senhor está julgando? Só quem sabe é Deus. Deus nos deu o princípio para saber quem é dele e quem não é. Você que não tem o conhecimento. Você que é ignorante, é levado pelo engano. E a Bíblia diz que o simples, ele vai morrer na sua simplicidade. Porque ele não é prudente. Ele crê em tudo que pregam, falam, diz que é de Deus. A palavra de Deus nos dá o princípio para saber quem é e quem não é de Deus. Quem está e quem não está em nome de Deus. Primeiro, Jesus vai dizer que quem é de Deus ouve a palavra, está na palavra. Outro princípio, está escrito na palavra na segunda carta de João, no capítulo versículo 8 e 9, porque não tem capítulo. A segunda carta de João não tem capítulo. Está escrito lá assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quando eu vejo uma pessoa trazendo doutrina, ensino, revelação, profecia de Deus, coisa de Deus, que não está dentro do Evangelho, na doutrina de Cristo, eu já ignoro. Porque eu tenho conhecimento de Deus. E não recebo mentira de homens que diz que é de Deus para enganar o povo. Não é dizer que é de Deus. Nós, a igreja do Senhor, não devemos estar levado cativo pelos homens, porque dizem que é de Deus. Tem a unção de Deus. Tem profecia de Deus. Nós temos que examinar o homem no que ele prega. Não é ele dizer que é a autoridade de Deus. A autoridade para nós é a palavra. É Cristo. A doutrina de Cristo. E quem não estiver nela, não tem autoridade no reino de Deus. Não é de Deus. Porque a autoridade não é quem diz que é nenhum líder, nenhum cheio de unção. A autoridade é quem está na palavra. São esses que estão no reino de Deus, que vão herdar o reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas os que ouvem e praticam a palavra, quem está na palavra, quem prega a palavra, quem está conduzido na palavra, quem está no entendimento da palavra. Está entendendo isso? Quem é liberto para viver uma vida livre para Deus, livre do engano de Satanás, é quem conhece a verdade, que é a palavra, e anda por ela, que é Jesus. Você está entendendo porque hoje eu sou um alvo de ódio de muitos líderes religiosos dentro das igrejas evangélicas, dentro da religião católica, espírita, testemunha de Jeová? Eu sou um alvo de ódio de muitos líderes. Muitos líderes de igreja evangélica não me suportam. Sabe por quê? Porque eu sou luz. Eu levo a verdade. Eu aborreço as trevas. Eu condeno as obras das trevas. Eu levo a verdade contra as heresias, o evangelho anátema, os falsos profetas, os enganadores. Eu desconstruo toda a estrutura teológica, doutrinária dos mentirosos com a verdade do evangelho. Eu prego a verdade do evangelho. Por isso que eu aborreço os religiosos. Nós temos que ter a palavra, irmão, como autoridade da nossa vida.
Não é um sistema religioso pelo líder. É a palavra, irmão. Nós temos que ter a nossa vida sendo devoto, praticante. É da palavra, irmão, de Cristo. Cristo. Não é nenhuma religião, igreja, pela ordenança e ordenação de homens. Precisamos ser prudentes a cuidar de nós e da palavra, da doutrina. Não é da nossa vida religiosa dentro de igreja. É isso que nos salva. É isso que nos mantém estar firme e firmado. É isso que nos deixa alicerçado numa vida firme de fé com Deus. É quando a gente tem um conhecimento da palavra, examinando ela e alimentando-se dela, do ensino, da instrução, do esclarecimento dela, para nos iluminar diante da mentira, dos conceitos, das coisas que se pregam, se vivem, se praticam, como obra, como servir, como de Deus. Temos que ter a palavra. E nesse momento eu quero convidar você, para você entender a palavra que Jesus vai dar. O que Jesus está dizendo e ensinando aqui. Em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, não é quem é determinado por Deus. Não é quem é predestinado. Não é quem é forçado. Não é quem é alvo da soberania de Deus, que diz assim, você vai ter que crer nele, porque eu já te escolhi e eu já determinei. É mentira. É escolha deliberada do homem, na atitude e na ação dele, em crer e seguir a Jesus. É isso que Deus quer de nós. Jesus vai dizer, quem quiser, é para todos. Para quem quiser. Quem não quiser, permaneça nas trevas. Permaneça no engano. Permaneçam na mentira em nome de verdade. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É não viver mais dentro do meu entendimento, da minha vontade, da minha direção, do que eu acho, do que eu penso. Negar-se a si mesmo é ter Jesus como Senhor da nossa vida. Vivendo, andando, praticando e servindo a Cristo pela palavra dele. Negar-se a si mesmo é se submeter a todo o ensino de Cristo. Não é de igreja, não é de religião. Negar-se a si mesmo é não andar mais no meu conceito, entendimento, na minha filosofia, nos desejos da minha vontade, do meu autoritarismo, do meu egoísmo. Não andar mais dentro daquilo que eu acho, é assim, acabou, se eu sou assim, pronto. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é não viver mais eu, mas Cristo vive em mim. Como? Me guiando pela sua palavra, me conduzindo na sua palavra, estando submisso a Ele pela palavra dele. Não adianta, meu irmão, dizer que crê em Jesus, que é de Jesus. Tu estás na palavra dele? Tua vida de regra de fé e prática está principiada na palavra dele? Teu entendimento de crença, de vida com Deus, de servir a Deus, está principiado na palavra dele? Se não, meu irmão, não adianta dizer que Jesus é o Senhor e não andar na palavra dele. Para ser discípulo dele, ele disse, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus não mandou você dizer que crê nele e guardar ordenança, obrigação, regras de doutrina de igreja ou de homem. Seja cristão. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a Jesus, irmão, é eu ter uma mágoa de um irmão. Negar a Jesus, irmão, é eu ter uma insatisfação com o irmão e dizer, eu não tiro isso. Vou continuar, não tenho nenhuma afinidade com esse irmão. Não quero saber desse irmão. Pode ser o irmão, qualquer pessoa. Irmão na fé ou não. Negar a Jesus é não guardar mágoa no coração. Negar a Jesus é ser verdadeiro e não fingido. Aliás, perdão, negar a nós mesmos e seguir a Jesus é não guardar mágoa no coração. Negar a nós mesmos e seguir a Jesus é amar o próximo, fazer o bem a quem nos faz mal. Submeter-se a Cristo pela palavra. Não é submeter-se a uma vida de fé em Deus, dentro de obrigações, tarefas e determinações religiosas, usos e costumes, doutrina de igreja,
Isso não é o que Jesus manda. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu vou dar um exemplo do que é negar Jesus. Aliás, do que é negar-se a si mesmo para servir a Jesus. O exemplo que eu vou te dar. O que é negar-se para seguir a Jesus. A Bíblia fala, Jesus vai dizer, a palavra de Deus, o Evangelho nos ensina, que o homem não deixa a mulher. Se deixar, porém, não case. Ou então busque reconciliar-se com ela. Jesus vai ensinar sobre isso. Ele vai dizer, quem deixar a sua mulher, a não ser por adultério, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com aquela mulher que foi deixada por ele, também comete adultério. Hoje tem muita gente aí deixando mulher. Estou falando de pastores, viu? Homens que estão na frente como exemplo de liderança. Já estão no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Isso é não seguir a Jesus. Ele diz que é homem de Deus, que é de Deus. Mas não negou-se a si mesmo para seguir a Jesus. Não se manteve buscando reconciliar com a mulher. Não perseverou com a mulher. Aborreceu-se com ela, deixou, arrumou outra, já casou. Aí fica dizendo, é bênção de Deus, Deus sabe de tudo, mentiroso. Te converte não. Tá pensando que Deus vai ficar iludido com essas palavras mentirosas tuas para enganar o simples que te segue? Vai te converter, te reconciliar, deixa o teu pecado para alcançar a misericórdia. Tu estás em pecado ainda, rapaz. Tu que estás aí no primeiro, no terceiro, aliás, no segundo, no terceiro e no quarto casamento. Troca de mulher como se de roupa. Eu conheço pastores, conheço irmãos que nem o compromisso do casamento tem, já se envolveu com várias mulheres sexualmente. Aí não, mas eu não sou casado. O sexo já torna você compromissado com a mulher, rapaz. Hoje é moda aí ver os irmãos, as jovens, os irmãos dentro de igreja. Tá com a namorada tendo relação sexual, namorada fazendo sexo. Aí ele já deixa, arruma outra. Aí tem relação, se envolve sexualmente, deixou. Aí junta um filho ali, tem um filho de uma mulher, tem um filho de outra. Negar-se a si mesmo é isso, irmão. É você se submeter a Cristo no que ele diz na palavra dele. Se deixou a mulher, busque reconciliar com ela. Ou então não se case. Não estou aqui dando lição de moral em ninguém, não. Estou aqui mostrando o que a palavra diz. Tem gente aí cheio de adultério aí na vida. Tá com já arrumou uma, duas, três, quatro. 4 mulheres, já teve 4 famílias, 4 casamentos, mas está na frente lá. Seja santo, santo. Estão mais preocupados com a vida de igreja. Sabe o que é negar-se a si mesmo? É isso. Ah, tá bom, né? Negar-se a si mesmo é isso. É eu não guardar mágoa no coração, não guardar ressentimento, não ser hipócrita, fingido, avarento, ganancioso, invejoso. O povo está preocupado mais com a vida de religião, com a vida de igreja, com a vida cumprida da devoção religiosa. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é isso. É eu deixar a minha vontade e submeter-se ao que Cristo me orienta na palavra dele. Aí ele vai dizer, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? É você viver suportando tudo por Cristo, pela fé, perseverando, guardando a palavra. Tem muita gente aí que está carregando cruz, mas não estão seguindo a Cristo. Está carregando a cruz do fardo religioso. Está carregando a cruz da devoção religiosa. Está carregando a cruz da vida de igreja, da vida escravizada nas ordens religiosas. Não é isso que Jesus mandou. Tome a sua cruz e siga-me. É seguir a Jesus. Tem gente que está renunciando à vida, está carregando a cruz, mas estão esquecendo o principal, que é seguir a Cristo. Tem gente que perde sua vida para viver uma vida religiosa. Tem gente que está se submetendo às obrigações religiosas, mas não estão seguindo a Cristo. Porque o budista, ele deixa sua vida, sua vivência no mundo, para se enclausular num convento, para viver a vida seguindo a Buda. Os monges católicos deixam sua vida
não querem nem casar com as mulheres, para se enclausular num convento católico, como se fosse para Deus, mas estão seguindo a doutrina da Igreja Católica, não é a Cristo. Muitos evangélicos deixam sua vida no mundo, como diz assim, não sou mais do mundo, porque não bebe, não rouba, não fuma, aí agora acha que é santo, está em Deus, porque está vivendo uma vida religiosa escravizada dentro da igreja. Mas não está seguindo a Jesus. Seguir a Jesus não é isso, irmão. Seguir a Jesus é andar dirigido pela palavra dele. Não é só viver um padrão de vida religiosa, não beber, não roubar, não matar, não fumar, achando que é de Deus porque eu sou religioso e da religião tal. Tem muita gente aí se intitulando de Deus e julgando outros por meio da sua religião, da sua vida religiosa, da sua santidade, da sua forma de vestir. Vai aprender de Cristo, irmão. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí você tem que aprender o que é isso. Aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículo, se você ler do versículo 17 ao versículo 24, você vai ver um jovem que foi até Jesus e disse a Jesus assim, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus vai citar para ele todos os mandamentos da lei. Tudo que a lei pedia, exigia. Jesus vai citar para ele tudo isso. Ele vai dizer a Jesus, Senhor, tudo isso eu faço. Tudo isso eu faço. Ele se justificou pela sua vida religiosa, pelas obrigações que ele guardava. Jesus diz, tudo bem, então falta-te uma coisa. Olha o que é que faltava para ele. O mais importante. Jesus vai dizer, pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres, vem e me segue. É aí que tu vai ter a vida eterna. Tu já guarda a religiosidade, tu faz isso, tu faz aquilo, mas o que vai te garantir a vida eterna é tu me seguir. É tu abrir mão de coisas que te impedem, renunciar, se negar, para seguir a mim, Jesus. Rapaz, vamos aprender com Cristo, irmão. Vamos aprender com Cristo, amém? Então que Deus abençoe cada um de nós. Vamos entender o que Jesus nos ensina. Vamos conhecer e seguir por Ele, para que sejamos libertos verdadeiramente. Amém? Fica essa orientação para vocês.